Então, pessoal, nesse quarto encontro, então vou passar aqui para os arquivos de slide. Então, água disponível e irrigação total necessária. Vocês estão vendo a minha tela, né? Então, Estamos sim, pessoal, professor. nessa Positivo. parte aqui, que a gente viu a parte de água no solo, falamos de umidade, falamos lá de infiltração, né, dos potenciais também, né, de água no solo. Então, quando eu falei lá do extrator de Richards e da parte de umidade do solo, como que a gente trabalha o manejo da irrigação? Então, é necessário a gente ter a umidade, o quanto o solo armazena. Então, a gente tem alguns conceitos importantes aí, né, que é esse de água disponível. Então, a gente pode definir a água disponível como a quantidade de água que o solo armazena, né, ou retém, entre a umidade na capacidade de campo e a umidade ponte murcha permanente. Então, a gente pode considerar o solo como um reservatório de água, né? É como se fosse uma esponja, um pedaço de espuma que armazena água. Então, o máximo que o solo vai armazenar, né, sem ocorrer drenagem, é o que a gente chama, né, de capacidade de campo, tá? Então, a cultura agrícola, no caso a olerícola, ela vai consumir água a partir dessa umidade capacidade de campo, até uma umidade crítica, que é a umidade de irrigação. Então, a gente nunca pode deixar a umidade do solo abaixar muito, até ao que a gente chama de umidade ponte murcha permanente. Porque aí a gente já teria sérios prejuízos, né, na produção da cultura, tá? Então, a gente vai ter uma umidade de irrigar a cultura, tá? Agora, o conceito aí, né, de água disponível, que é o total que o solo armazena, seria o armazenamento, né, entre esses dois valores aqui de umidade, né, de capacidade de campo e umidade ponte murcha. Então, aqui eu tenho a água total disponível, tá? E aí, o potencial mátrico do solo, ele influencia, né, nessa disponibilidade de água, tá? Então, por exemplo, se eu medir com um tensiômetro, eu posso, através da curva de retenção de água no solo, determinar, né, através daquela equação lá, né, da equação lá que eu falei, né, que o laboratório elabora, né, a curva de retenção de água no solo, eu posso estar calculando, né, a umidade, tá? E aí, no manejo, né, se utiliza tensiômetro, né, para cada valor de tensão lá, né, a gente vai estar fazendo a irrigação da olerícola, tá? Aí, no caso, para determinar, né, as umidades, né, de capacidade de campo, de ponte murcha, então, os laboratórios de física do solo, né, adotaram com valor padrão, né, de vácuo para aplicar nas amostras, o valor de menos 0,33 atmosfera, isso aqui seria a mesma coisa que menos 0,33 kgf, né, por centímetro quadrado, isso para solos de textura argilosa, tá? E armazenam mais água. Então, esse vácuo aqui, ele vai extrair mais água de uma amostra de solo mais argiloso. E já para solos de textura mais arenosa, adota um vácuo de menos 0,1 kgf, ou menos 0,1 atmosfera. Então, esse vácuo, né, que o pessoal utiliza lá, né, o extrator de Richards, ele vai extrair a água da amostra, tá? Quanto maior for o vácuo, esse solo ele vai secar mais. Então, por exemplo, para determinar a umidade ponte murcha permanente, é aplicado um vácuo ainda maior, de menos 15 atmosfera. Então, isso aqui já vai deixar o solo já, né, bastante seco, tá? Vai extrair mais água. Então, seria o quê? Uma tensão, né, que é aplicada através desse vacuômetro, tá? E aí as amostras de solo são colocadas, né, dentro dessa câmara, tá? Ou panela de pressão, né, chamada câmara de Richards, só que é uma pressão negativa para extrair a água, tá? E aí, depois da extração da água, as amostras são pesadas, né? Elas são pesadas para a determinação da umidade, tá? Então, seria a mesma coisa que à medida que o solo seca, né? A gente vai ter lá, né, um valor de tensão, só que aqui essa tensão ela é aplicada por meio, né, do vacuômetro, tá? Por meio desse extrator de Richards, tá?
para fazer a extração de água da amostra, para eles determinar lá, né, a curva de retenção de água da amostra de solo. E aí, quanto à umidade ponto de murcha, aí tem alguns conceitos também. Na literatura internacional, o pessoal tem utilizado algumas culturas, né, padrão, né, para fins de determinação de umidade ponto de murcha. Claro que para cada cultura a gente teria uma tolerância, né, ao déficit hídrico. Ou seja, eu teria um ponto de murcha para a cultura da alface, uma umidade diferente do ponto de murcha, por exemplo, da cebola. Então, tem duas culturas diferentes, de tolerância diferente. Mas, por convenção, os laboratórios, né, adotaram o valor de vácuo de menos 15 atmosfera, esse valor que eu apresentei, né, como ponto de murcha, né, para todas as culturas, tá? Então, aí, internacionalmente, né, foi adotado, né, esse valor aí, né, de tensão, né, da água no solo para equivaler, né, ao ponto de murcha, né, para todas as culturas, tá? Claro que talvez uma alface ela vai murchar antes do solo atingir a tensão de 15 atmosferas, tá? Então, no caso, o método girassol, né, que foi utilizado experimentalmente aí, né, para determinar esse ponto de murcha, tá? Então, existem publicações aí internacionais, né, utilizando esse método girassol, que consiste em conduzir, né, uma planta, no caso é a planta de girassol, né, em um vaso, aí é feito, né, o corte da irrigação, né, então não é feito o suprimento de água, e aí, com o passar dos dias, o que vai acontecer com essa planta de girassol? Ela vai diminuir, né, o desenvolvimento em função, né, da baixa umidade do solo. Então, vai ter horários mais quentes, que as plantas vão murchar, talvez à noite elas vão recuperar, né, no horário que tiver uma maior umidade relativa do ar, e aí vai chegar um ponto que se colocar essa planta de girassol, talvez nos primeiros dias, né, que não faz a irrigação, essa planta, colocando ela numa câmara úmida, ela vai recuperar a turgescência. Mas aí, com o passar do tempo, vai acontecer dessa planta começar a murchar e não conseguir recuperar mais a turgidez, né, no período noturno. Então, aí, a gente pode dizer que essa planta ela entrou em senescência, ou seja, ela entrou em murcha permanente ou morte, né? Então, nesse momento, o que o pessoal faz? Eles coletam a amostra de solo e determinam a umidade. E aí é o que se chamou, né, de umidade ponto de murcha permanente, tá? E equivale lá, né, ao valor próximo, né, de 15 atmosferas, tá? Claro que varia um pouco, né, dependendo da textura do solo, mas convencionalmente, né, foi utilizada a planta de girassol para chegar naquele valor lá, né, de 15 atmosferas, com uma tensão de água no solo, né, que equivale ao ponto de murcha permanente, tá? Então, quando a gente considera uma amostra de solo, a gente vai ter a água disponível entre capacidade de campo e ponto de murcha, a gente vai ter a água drenada. Se a gente alagar um solo, ou mesmo se a gente saturar uma amostra de solo, a gente vai ter o que a gente chama de água drenável. Então, essa água ela é perdida com o potencial gravitacional, né, com a própria força-peso da água. Então, por exemplo, um solo arenoso ele vai perder mais água do que um solo argiloso, vai armazenar menos, né? Então, vou ter mais água drenável. Então, aqui o ADR é água drenável, o AD é água disponível, né, entre capacidade de campo e ponto de murcha. E aqui, abaixo de 15 atmosfera, né, uma tensão ainda maior, mais negativa, a gente vai ter o que a gente chama de água residual, que é aquela água higroscópica lá, né, fortemente retida nas partículas de solo, que as plantas não conseguem absorver. Então, aí a planta ela já entrou em morte, em senescência, né, em murcha permanente. Tá? E no caso da irrigação, o que nos interessa é o quê? Saber qual que é a umidade de irrigação para cada cultura, que vai estar entre a umidade capacidade de campo e a umidade ponto de murcha. Então, aí a gente vai ter o que a gente chama, né, de
capacidade real de água, ou seja, é o que realmente, então, capacidade real, né, o que realmente a cultura utiliza, né, aí, entre capacidade de campo e a umidade de irrigação. Então, a gente vai ter um fator de disponibilidade para cada cultura. Tem culturas que são mais tolerantes ao déficit hídrico e outras culturas são mais suscetíveis, como é o caso lá que eu falei da alface, né? Então, aí a gente vai ter fatores de disponibilidade diferentes. Então, se eu considerar várias culturas, por exemplo, de hortaliças, aqui nessa tabela tem hortaliças, tem culturas que não são hortaliças, então a gente tem aí, né, 4 grupos de culturas diferentes. Então, tem culturas mais sensíveis, aqui no grupo 1, e lá no grupo 4 tem culturas mais tolerantes ao déficit hídrico. E a tolerância vai depender também da condição de temperatura, tá? Temperatura, luminosidade. Então, aqui, por exemplo, vai depender muito da evapotranspiração máxima diária. Então, por exemplo, para um dia frio, nublado, com a baixa evapotranspiração, então eu posso adotar, né, um fator maior de disponibilidade. Ou seja, eu vou estar fazendo a irrigação utilizando lá, né, um limite, um maior armazenamento de água, né, um armazenamento de 50% para estar irrigando a cultura. E já num dia quente, ensolarado, por exemplo, se eu pegar aí uma folhosa, tipo a alface, né, que está no grupo 1, estaria no grupo 1, num dia muito quente, aí eu vou ter lá, né, uma capacidade real de água de apenas 20%. Ou seja, a cultura consumiu 20% do que o solo armazena entre capacidade de campo e ponto de murcha, eu tenho que fazer a irrigação para não ter perdas, né? E aí, aproveitando lá aquele exemplo, então, o fator aqui ó, seria o percentual, né? Então, um fator 20%, à medida que a umidade abaixar 20% aqui, né, do que armazena, eu teria que fazer a irrigação. Então, onde está esse traço aqui, eu teria a umidade de irrigação, tá? Que a gente vai denominar de θi. Então, para cada cultura, a gente vai ter uma umidade de irrigação diferente, tá? Aí nesse conceito. E aí vai ter um armazenamento de água no solo que a cultura não vai utilizar, tá? Então, o que a cultura vai utilizar é da umidade de irrigação até o ponto de a umidade e capacidade de campo. Então, por exemplo, se eu pegar uma cultura tipo abacaxi, que aqui no caso entra na fruticultura, né? É uma cultura mais tolerante. Aí eu posso trabalhar, né, com fator de disponibilidade de 70%, 55%, porque ela é mais tolerante, né? Então, no caso do abacaxizeira, vai consumir 70% que o solo armazena. Ou seja, eu vou ter uma umidade mais baixa, não ali no ponto de murcha, né, mas eu vou ter um maior consumo de água, da água armazenada, né? Em relação a uma folhosa, né, como eu citei lá o caso da alface, tá? Ficou clara essa parte aí, pessoal? Aí nós temos equações, por exemplo, da capacidade real de água. Então, a gente pega a capacidade de campo, faz a diferença, né? Umidade e capacidade de campo, menos umidade de ponto de murcha, vezes a profundidade da camada Z, e vezes o fator lá, né, em decimal, né, que é o fator de disponibilidade. Então, a gente vai obter aqui ó, como se o Z está em centímetro, eu obteria quantos centímetros de água que a cultura vai consumir, quantos centímetros de lâmina. Esse 10 aqui é para passar para milímetro, tá? Vocês estão vendo aqui, né, que a minha capacidade real está em milímetro, e o meu Z, que é a profundidade do sistema reticular, está em centímetro. Então, o 10 aqui é apenas para converter, tá? De centímetro para milímetro, tá? Então, aí a gente vai ter maior frequência de irrigação nas culturas que têm um fator de disponibilidade mais pequeno. Talvez eu vou ter que irrigar a cultura todos os dias, ou talvez até 2 horários, né? Se essa cultura tiver um sistema radicular superficial e tiver um fator de disponibilidade baixo.
Então, esses dois parâmetros aqui é que vão influenciar aí muito, né, no turno de rega. E aí eu vou ter um consumo de água mais pequeno, né? Ou seja, eu vou ter que irrigar a minha cultura com mais frequência para manter aquela camada superficial do solo sempre ali próximo da capacidade de campo, tá? Quanto menor o fator, né, como eu falei, né, mais sensível é a cultura. Se eu pegar lá, por exemplo, no caso lá da alface, né, num dia quente, então está lá o fator 0,2, né, significa que vai consumir 20%. Se eu pegar lá a alface, um dia que tem evapotranspiração 4, o fator é 0,35, quer dizer que ela vai consumir 35% da capacidade total de água do solo, do que o solo armazena. Aí nós temos, na sequência, o cálculo da irrigação total, da irrigação real necessária. Aí a gente, geralmente, considera a pior condição, né? Para fins de dimensionamento de sistema. Que é, no caso, um dimensionamento, né, para atender a condição sem chuva. Aí nós vamos ter uma irrigação real necessária igual à capacidade real de água, né, que é o consumo real de água, né, pela cultura. Na condição de chuva, no manejo, né, quando a gente está fazendo um manejo, para dimensionar, a gente dimensiona na condição sem chuva, mas para fins de manejo, a gente tem que considerar o fator chuva, né? Quanto que choveu? Então, se eu tenho lá um pluviômetro lá na minha área irrigada, eu tenho que subtrair a lâmina de chuva, ou precipitação efetiva. Então, essa precipitação efetiva seria o quê? Seria a lâmina de chuva armazenada no solo para uso pela cultura. Talvez pode acontecer uma chuva de 100 milímetros. Será que o meu solo vai armazenar toda a chuva? Talvez tem parte da chuva, né, que nem vai atingir o solo, vai ficar retido na folha. Então, o conceito de precipitação efetiva seria isso, né, o quanto da chuva que é armazenado no solo para uso pela cultura. E talvez uma chuva em excesso, parte dessa chuva, ela vai escoar. A gente vai ter o escoamento superficial. E se essa água infiltrou no solo, a gente pode ter a percolação profunda também, né, abaixo do sistema reticular. E não será utilizado pela cultura. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Talvez lá no pluviômetro registra 80 milímetros. Só que esses 80 milímetros, muito provavelmente, não vão ser armazenados no solo, tá? Para uso pela cultura. Então, tem que saber o quanto que a minha camada de solo armazena. Por isso é importante aquele parâmetro lá, né, da armazenagem de água, que a gente viu lá, né, naquele encontro anterior, tá? O cálculo da armazenagem de água, né, em função da camada Z que a cultura vai explorar pelo sistema reticular, tá? Aí nós temos a irrigação total necessária. Então, na verdade, a gente não vai aplicar o valor de irrigação real, mas sim a irrigação total necessária, porque eu tenho que considerar as perdas, né? As perdas pelo vento. Então, no caso aí, né, a gente vai fazer um cálculo de lâmina, né, de volume de água que vai ser utilizado, que vai ser captado da fonte, com base na irrigação total necessária, tá? Porque, por exemplo, para uma área de, por exemplo, 2 hectares cultivados, então o consumo de água que vai ser captado lá no manancial de água vai ser a irrigação total necessária em milímetro, multiplicado pela área, que vai dar o volume de água, né? Porque se a minha área tiver em metros quadrados e eu multiplicar pela ITN em milímetros, metro quadrado vezes milímetro, eu vou obter litro, né? Porque cada milímetro de água aplicada equivale a 1 litro por metro quadrado. Então, é assim que o cálculo, né, de volume de água, né, vai ser realizado, né, para fins aí, né, de manejo da irrigação, tá? Sempre a multiplicação da área irrigada, né, a área total, né, que pode ser em metros quadrados, multiplicado pela lâmina, porque se eu passar a lâmina para metros, eu obtenho metro cúbico, né, volume de água total aplicado. Então, pessoal, aí tem alguns exercícios. Por exemplo, esse exercício aqui do alho, eu vou dar um print aqui nele, e a gente resolve ele no outro programinha aqui, né, que aí eu consigo escrever, tá? Deixa eu dar o print aqui no exercício.
eu pego só essa parte aqui, né, que nos interessa, e aí a gente escreve, né? Acho que copiou aqui a imagem. Deixa eu colar ele aqui no whiteboard, que aí a gente escreve aqui. Peraí que eu estou escrevendo aqui sem querer. Deixa eu arrastar aqui a imagem. Abre mais um pouco aqui, né, para ficar maior. Então, pessoal, aqui a gente tem alguns dados, né, de umidade do solo, a umidade na capacidade de campo, 32%. Umidade ponto de murcha permanente, 17%. Sistema radicular do alho, ó, Z, igual a 20 centímetros. Fator de disponibilidade, isso aqui com base naquela tabela, um fator de disponibilidade de 0,45. Quer dizer que o alho vai consumir 45% do que o solo armazena. Aí pediu para determinar capacidade real de água, umidade de irrigação. Acho que a gente não teve nenhum exemplo aí, né, falando de umidade de irrigação. Eu vou explicar aqui como que a gente calcula essa umidade de irrigação e qual o volume de água aplicado por hectare. Quantos metros cúbicos de água eu gastaria para irrigar 1 hectare de alho? Aí o que eu teria que fazer? Então, primeiro, eu calculo a capacidade real de água. Então, a nossa capacidade real de água, deixa eu só pegar aqui a caneta, que é o CRA. Então, como que eu posso calcular esse CRA? Deixa eu escrever mais pequeno um pouco aqui também, né? Que senão fica exagerado, né? Então, a capacidade de água CRA, então vai ser o quê? Então, lá a gente tem o fator 10, para passar para milímetro, né? Vezes capacidade de campo, menos umidade ponto de murcha, θ PMP, vezes Z, e vezes a gente tem o fator de disponibilidade, né? O fator F. Aí, essas umidades que está aqui, ó, 32%, elas vão entrar aqui no cálculo com base em volume, né? Com base... Então, 32% aqui, como está com base em volume, é 0,32 centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo. E lá na equação da umidade, é volume de água por volume total da amostra, que é coletada, né? Então, no caso aqui, vai entrar aqui no cálculo 0,32. Então, a minha capacidade real de água, CRA, então vai ficar o quê? 10 vezes 0,32. Então, vai ficar assim, ó, 10 vezes 0,32 menos umidade ponto de murcha vai ser 0,17, tá? Então, 0,17 vezes... Aí o Z vai entrar em centímetro, né? Porque o 10 aqui vai passar esse centímetro para milímetro da equação, né? Então, vezes 20. E vezes o fator F, 0,45, tá? Então, 0,45. Então, fazendo o cálculo, deixa eu pegar aqui a calculadora, fazendo o cálculo aí, vai ficar como? Vai ficar 10 vezes, aí entre parênteses, né? O 0,32 menos 0,17, ali vai dar 15, né? Na verdade, vai dar 15. Vou fazer o cálculo aqui. Na verdade, nem preciso do parênteses, né? Vamos colocar direto aqui, né? 0,15. Aí a gente vai multiplicar por Z, que é 20, e vai multiplicar pelo fator F, 0,45. Então, aqui no caso, ó, vai dar uma capacidade real de água, CRA, então, CRA, que deu 13,5, né? Então, 13,5. Então, 13,5 milímetros, tá? 13,5 milímetros.
Então, isso aqui é o que realmente a minha cultura vai consumir, né? Então, a minha CRA, tá? E aí pediu aqui no exercício para determinar a umidade de irrigação. Como que eu vou determinar essa umidade de irrigação? A umidade de irrigação, a gente pode calcular ela, a gente pode calcular ela fazendo uma regra de 3 composta, tá? Aí eu vou explicar aqui como que funciona. Então, se a gente pegar o armazenamento total de água, que seria a capacidade de campo menos o ponto de murcha, a gente poderia escrever assim, θCC menos θPMP, já colocar os valores, né, que eu acho que fica mais prático. Então, se eu pegar ali o intervalo, né, 0,32 menos 0,17, isso aqui equivale a 100% do que o solo armazena. Tá? Isso aqui para a gente montar uma regra de 3 composta, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, então eu peguei capacidade de campo menos ponto de murcha. Agora eu vou pegar a capacidade de campo menos a umidade de irrigação, que eu vou chamar de θI. Isso aqui tem que equivaler a quanto? Tem que equivaler ao fator de disponibilidade. E o fator de disponibilidade é que vai determinar essa umidade de irrigação, tá? Então, esse intervalo aqui, ó, quando o solo chegar a consumir 45% dos 100%, eu vou ter a umidade de irrigar. Então, vou colocar aqui, ó, 45%. Aí a gente resolve essa regra de 3, né, que é uma regra de 3 composta, multiplicando cruzado, tá? Então, aqui eu vou ter um termo, posso até colocar entre parênteses, né, que vai multiplicar cruzado, tá? Então, aqui na multiplicação vai ficar como? Então, continuando a resolução, vou colocar aqui na frente, tá? Então essa regra de 3, ela vai ficar assim, ó, 0,32 menos 0,17 dá 0,15. Então, 0,15, que é o que a capacidade total armazenada, né, entre as duas umidades aí, né, capacidade de campo e ponto de murcha. Isso aqui equivale a 100%. E aí eu vou pegar 0,32 menos θI, né? Monta aqui de novo. Equivale a 45%. Aí vai resolver aqui a regra de 3, né? Vai multiplicar cruzado. Aí vai ficar como? 0,32 vezes 100. Isso aqui dá 32. Então vai ficar 32 menos θI vezes 100, vai ficar 100 vezes θI, né, que é a unidade de irrigação, igual, aí vou pegar 0,15 vezes 45. Aí o 0,15 vezes 45 vai dar quanto aqui na calculadora? 0,15 vezes 45. Deve dar o 13,5 que estava lá, né? Não, deu 6,75, né? Então, 6,75. Então, 6,75. Aí vai isolar aqui a umidade. Vou só movimentar aqui um pouco. Aí vai dar quanto? Aí eu vou passar o 6,75, isolar aqui, não posso passar o 32 lá para a direita. Então, menos 100 θI. Está negativo, né? Mas no final vai dividir, vai ficar positivo. 6,75 menos 32. Então, menos 32. Isso aqui vai ficar negativo, né? Vai dar menos 25,25. Colocando aqui, né? Menos 25,25. θI igual menos 25,25 dividido por 100. Menos com menos vai dar valor positivo, né? Dividido por menos 100. Então, isso aqui vai dar um valor positivo, né? Porque é uma divisão de dois números negativos. Então, vai ficar 0,25 centímetro cúbico
por centímetro cúbico, ou 25%. Então, essa seria a umidade, né, de irrigação da cultura do alho, tá? Então, aí a gente faz dessa forma, tá? Monta a regra de 3, né, a regra de 3 composta, e calcula, né, a umidade de irrigação, né, que equivale ali àquele fator de disponibilidade, tá? Então, aí a gente resolve dessa forma. Aí tem a resolução aqui no arquivo slide, né? Tá? A capacidade real de água deu 13,5 e a umidade lá que a gente calculou, né, deu 0,25, né, ou 25%, né, aproximadamente, tá? Então, é feito dessa forma. Aí vai ter outros exercícios aí, e o volume de água aplicado por hectare. Então, o volume lá é bem simples, né? Aí, para calcular o volume, então, falou lá uma área de 1 hectare. Então, como que a gente pode fazer? O volume de água, como vai ser calculado o volume de água? Só pegar aqui a caneta aqui novamente. Então, posso chamar de VA, né, volume de água. Então, vai ser a área vezes o quê? A minha lâmina, né, de irrigação. Então, a minha lâmina, a capacidade real de água, aqui a gente não está considerando as perdas por vento, né? Aqui calculando a capacidade real de água consumida pela cultura, que no caso seria aplicado por hectare. Então, se eu considerar essa capacidade real de água, então deu 13 ponto, que eu fiz aqui do lado direito, 13,5, né? Deu 13,5. Então, eu posso pegar a área vezes a lâmina lá de 13,5, tá? A minha CRA, né? Capacidade real de água. Então, o volume de água. Aí eu posso passar aquilo lá para metro. A área é 1 hectare, né? 10 mil metros quadrados. Que vai multiplicar. Então, 13,5 milímetros seria quantos metros em lâmina? Divide por 1.000, vai ficar 0,0135, né? Desloca a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, o volume de água vai dar, aí multiplicando esse valor por 10 mil, vai dar 135 metros cúbicos, né? Então, teria aí o valor da lâmina, né, em metros cúbicos, tá? Escrito aqui, tá ficando um pouco tremido, um pouco ruim, mas 135 metros cúbicos. Que é a resposta que está aqui no arquivo de slide, tá? Então, essa resposta aqui, né? O volume de água aí, né, a ser, no caso, aí, consumido pela cultura do alho, tá? Talvez o aplicado seria até um pouco maior, né, se a gente considerar lá, né, a eficiência, tá? A eficiência, né, de aplicação de água. Eu não sei se eu coloquei o dado da eficiência aqui no exercício, eu acho que não coloquei, né? Mas e se a gente considerar uma aspersão convencional, né, a gente tem que dividir lá pela eficiência. Aqui nesse exercício sobre pimentão, né, irrigação por gotejamento, tem a eficiência para determinar a CRA e a irrigação total necessária. Então, basicamente, a gente faz o mesmo cálculo, só que aí a gente multiplica pela densidade do solo, porque os dados aqui estão com base em massa, né? Umidade com base em massa, e eu tenho que multiplicar pela densidade do solo, né, para passar para a base em volume. O que é que ficaria diferente do cálculo aqui da CRA? Vou ver se ele está resolvido aqui, eu acho que está só a resposta. Então, a gente teria que fazer na CRA, vou copiar aqui o enunciado. Então, a gente teria que usar a equação, né, com base em massa. Então, teria que fazer o seguinte. Deixa eu mover aqui para cima, aqui, né, para a gente resolver aqui. Então, a gente pega as umidades, né, no caso. Então, aquela umidade ali de 0,34, de 34%, né, seria 0,34, tá? Então, 0,34. Então, no cálculo da CRA, vai ficar assim, a CRA igual
vai ter o mesmo 10 lá, né? Vezes. Ao invés de eu colocar umidade com base em volume, eu posso colocar umidade com base em massa, né? Teta UCC, no caso, né? Então, o U aí seria o maiúsculo, né? Seria umidade com base em massa, menos umidade, ponto de murcha permanente. Aqui eu vou multiplicar pela densidade do solo. Isso aqui vai passar para a base em volume, tá? Aí vou multiplicar pelo Z e vou multiplicar pelo fator de disponibilidade. Então, aqui eu estaria calculando, né, a minha capacidade real de água do solo, tá? Então, a minha capacidade real de água vai dar quanto? Aí substitui os dados, então vai ficar 10 vezes umidade, capacidade de campo, base em massa, 0,34, né, que é 34%, menos o 20% do ponto de murcha vai ficar 0,2, menos 0,2, vezes densidade do solo, 1,25 gramas por centímetro cúbico. Então, vezes 1,25, vezes o Z, né? O Z aqui eu tenho que passar para centímetro, né? Esse aqui eu vou multiplicar por 10, eu vou ter que passar para centímetro. Isso aqui vai dar 50 centímetros, né? O sistema radicular aí, né, do pimentão. Então, vezes 50 e vezes o fator de disponibilidade, quer dizer que esse pimentão vai consumir 55%, né? O fator 0,55. Aí, fazendo o cálculo, faltou um A aqui, né? CRA. Então, a CRA vai ser igual. Aí, fazendo a conta, deixa eu puxar aqui, né? Que está cobrindo a escrita. Então, ficou 10 vezes 0,34 menos 0,20, ali dá 0,14, né? Só para simplificar aqui a conta, 0,14 vezes 1,25 vezes 50, né, do sistema radicular, e vezes 0,55, né, do fator de disponibilidade. Então, a minha CRA em milímetros, ó, vai dar 48,125. Então, 48,125 milímetros. Então, essa seria a minha CRA, né? Minha capacidade real de água, tá? E aí, para calcular a irrigação total necessária, a gente calcularia o quê? A gente teria a irrigação real necessária, aí eu tenho que considerar a precipitação efetiva, aí seria 48 menos 20, né? Então, 48,125 menos 20. Então, eu pego a CRA menos a precipitação efetiva. Então, isso aqui vai dar uma irrigação real necessária de 28,125 milímetros. E para calcular a irrigação total necessária, aí a gente considera a eficiência, né? IRN real necessário sobre a eficiência de aplicação. Aí a eficiência do gotejamento é 90%, né? Aqui no exercício aí, né? Então, com eficiência de 90%, ou seja, eu teria que aplicar uns 10% a mais, né? Que aí eu estaria acrescentando, né, um valor além dos 28 milímetros. Então, a gente divide os 28,125 sobre 0,90 ou 0,9. Aí, fazendo essa conta, vai dar um valor maior que 28, né? Acho que a minha calculadora fechou, deixa eu abrir ela aqui novamente. Cadê? Então, aí pega aquele valor lá, né, no caso, 28,125 dividido por 0,9. Então, vai dar uma irrigação total necessária de 31,25, tá?
Então, 31,25 milímetros, tá? Então, essa seria a lâmina total de irrigação, né? Aí, né, na cultura, né, do pimentão, tá? Aí, voltando aqui no arquivo, que tá as respostas. Então, chegamos lá, né, no 31,25. As respostas estão aqui no arquivo de slide. Então, esse arquivo aqui de slide é isso, tá, pessoal? Aí tem uma outra parte ali que vai falar dos equipamentos. Vou ver se eu dou uma passada rápida, tá, na parte dos equipamentos. Que é os componentes dos sistemas por aspersão, tá? Então, na aspersão convencional, a gente falou lá que os sistemas podem ser portáteis, podem ser fixos, né, no caso, enterrado. Para olerícolas, pode ser trabalhado as duas modalidades, mas dependendo aí da atividade, né, se for utilizar outra atividade, né, tipo, para quem trabalha com pastagem, bovinos, né, aí tem que ser um sistema fixo, né, enterrado, né, devido ao pisoteio de animais, né. Então, para olerícolas, até dá para trabalhar, né, um sistema portátil não enterrado. Mas enterrar as linhas, né, tem a vantagem, né, de maior vida útil, tá, do sistema, e aí reduziria custos também, né? Aí, né, você teria aí, né, uma rentabilidade melhor aí, no caso de pagamento, né, do sistema de irrigação, né, usando aquele sistema por mais tempo, né, prolongando a vida útil do sistema. Então, as motobombas geralmente utilizam motobomba centrífuga, tá? Geralmente as motobombas elétricas, que pode ser de um rotor ou mais de um rotor, de eixo horizontal, tá? Então, no conjunto motobomba, o que a gente vai ter lá no conjunto motobomba? Além da, vamos dizer, da motobomba, né, que seria o motor elétrico, mais a bomba, né, que é a parte do rotor, né, que vai estar em contato com a água. A gente vai ter a tubulação de sucção, com alguns acessórios, né? Por exemplo, a gente vai ter curva de raio longo. Geralmente o pessoal usa curva de raio longo ao invés de joelho, né, porque o joelho é uma curva de raio curto, que ocasiona maior perda de pressão da água. A gente vai ter uma válvula de pé. Essa válvula de pé ela tem que ficar a uma profundidade mínima do fundo, tá? Para sistemas, por exemplo, de aspersão convencional, para tubos aí, né, de 100 milímetros, é necessário que essa válvula de pé fique a pelo menos 1 metro do fundo, tá? Para evitar, né, de succionar partículas de solo, né, do fundo, sujeira, né, do fundo do reservatório, ou da represa, né, no caso. Para pivôs centrais é até maior, tá? Geralmente 1,5 metro, aí tem um problema também, né, de assoreamento de represas com o passar do tempo. Aí geralmente recomendo a instalação, né, com a profundidade aí, né, de pelo menos 1,5 metro do fundo, tá? No caso aí, né, de uma represa, né, de um represamento de água, né, de maior profundidade. Então, isso é uma medida importante, né, até mesmo para evitar desgaste, né, do rotor da motobomba, porque a alta rotação do rotor da bomba, então, se, por exemplo, succionar areia, partículas, né, de argila, silt, vai ocasionar um desgaste do rotor da bomba. Então, quando essa areia, né, passar pelo rotor, né, em alta velocidade aí, né, de rotação do rotor da bomba, tá? Então, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma válvula de pé, né, que a água vai passar apenas no sentido. Essa sucção, ela vai permanecer, né, cheia de água, tá? Ela vai ser mantida cheia de água por meio dessa válvula de pé. E aí, nessa válvula de pé, né, tem o que a gente chama de crivo. Aí, na aula presencial, tá, eu vou levar alguns acessórios, tá, para estar apresentando para vocês, né, de equipamentos de irrigação. Então, o crivo aqui, né, seria uma forma de uma tela, né, uma malha, para evitar, né, a entrada de sujeira, ou talvez, né, pequenos peixes também, né, que podem ser succionados através aí, né, da motobomba. Porque aí gera uma pressão negativa, né, que vai succionar, né, tudo que passar ali próximo, né, da válvula de pé. É necessário fazer uma vistoria periódica dessa válvula de pé. Talvez pode acontecer, né, por exemplo, talvez um plástico, né, que cair lá na fonte de água, uma sacola plástica, a bomba succionar, né, e fechar aqui, né, ou talvez reduzir a vazão, né, da bomba, se obstruir, né, a entrada de água, tá, lá na válvula de pé.
tá? Pode acumular sujeira também, tá? Do reservatório, né? Folha, gravetos, né? Então, material aí, né, que pode acumular aí, né, e ocasionar perda de rendimento da motobomba, tá? Aí, quando, por exemplo, quando a motobomba dá entrada de ar, aí geralmente tem que fazer a escorva da bomba, aí geralmente tem lá plugs, né, para colocar água, para encher, né, toda a parte ali do rotor da bomba, né, com água, para retirar, né, fazer. Talvez o irrigante ele dá a partida na motobomba, né, liga a motobomba, mas ela não succiona a água. Aí pode ser acontecer, talvez, da válvula de pé não estar vedando, né, totalmente, né? Talvez tenha algum vazamento de água, né, que geralmente tem uma borracha, né, de vedação, para a água não retornar, né, para o manancial, tá? E aí, além da válvula de pé, a gente tem a válvula de retenção, né, que é colocada após a bomba, que também vai ter uma função, né, de passagem única da água. Então, aí vai proteger, né, o rotor da bomba. Vai proteger do que a gente chama de golpe de ariete. Porque quando desliga a bomba, se a bomba está bombeando água morro acima, quando desliga a bomba, a água vai voltar, né, em alta pressão. Então, se eu tiver lá, por exemplo, um desnível de 20 metros, então a água vai voltar com uma força, né, de 2 kgf por centímetro quadrado, né, em direção ao rotor da bomba. Então, pode até causar algum dano na bomba ou nas conexões aqui, né? Acontecer algum problema de vazamento devido a essa alta pressão, tá? Então, a gente teria uma sobrepressão na bomba, que a gente dá o nome de golpe de ariete, tá? Na irrigação, tá? Então, é importante ter essa válvula de retenção, tá? Então, sistemas aí, né, com tubulação maior que 50 milímetros, é importante ter essa válvula de retenção. Aí, nos componentes, né, a gente tem as tubulações, né, que podem receber diferentes nomes. Aí, na aspersão, usa muito, né, as tubulações de PVC. Então, a gente tem denominações aí, né, linha lateral, linha de derivação, linha principal. A gente pode dar o nome de adutora ou linha de recalque, né, da motobomba até a área irrigada. E lá na área irrigada, né, ter as ramificações. Pode ter linha secundária, tá? Aí, tubulações, a gente pode ter diferentes tipos de conexões. A gente pode ter tubulações também, né, diferentes materiais, mas para aspersão é mais utilizado o PVC. Porque quando a gente falou lá do histórico da irrigação, no passado o pessoal utilizava outros materiais, né, alumínio, aço galvanizado, que são materiais que resistem a maiores pressões. No caso do aço galvanizado ou aço zincado, são materiais, né, mais utilizados em pivôs centrais, tá? É um sistema mais rústico, né? Porque quando acontece um desalinhamento de torre também, né, é um material que vai ter maior resistência. Porque se usar o PVC pode acontecer dele rachar, né? No caso de uma tubulação suspensa de pivô central, tá? Então, por isso que usa, né, o material aço galvanizado, né, ou aço zincado em pivô central. E tem um custo muito mais alto, né, uma tubulação, né, de aço zincado, tá? No caso do PVC, né, a gente tem PVCs aí de diferentes espessuras, né, de parede, PVC PN80, PN60, que seria o valor de pressão, né, aí que essa tubulação resiste, tá? Geralmente, as tubulações de menor diâmetro, a parede é mais fina, tá? Uma espessura mais fina, geralmente aí, né, PN40 ou PN60. Aí, para tubos aí, né, de 100 milímetros, aí já usa, né, o PN80. Tem uma parede, né, de maior espessura, para resistir mais. Conexões de tubos podem ser soldáveis, rosqueáveis ou de engate rápido. Se o sistema for enterrado, é recomendável, né, utilizar a tubulação soldável, porque vai ser um sistema fixo, e essa tubulação soldável, né, com cola PVC, ela vai ter custo mais baixo, tá, para a instalação. E para sistemas portáteis, aí pode utilizar, né, tubo rosqueável ou tubo de engate rápido, tá? Aqui nós temos a conexão, né, do aspersor, né, num tubo de subida,
A conexão nas linhas laterais, né, vai se dar por meio de T's, né, de derivação, ou T's de redução, né, que vai ter uma redução do diâmetro. Geralmente vai usar tubos de subida, né, de 3/4 de polegada, ou até de meia polegada, tá? Tubos mais de diâmetro menor, tá? Aí vai fazer a redução, né, ali na linha lateral. Aqui é um esquema, tá, de uma linha lateral, né, geralmente instalado em nível, só que aqui é um esquema com provisório, tá? Aqui no caso está usando um tripé de madeira, né, para sustentação. É importante no campo ter essa sustentação do tubo de subida do aspersor, tá? Pode estar utilizando, talvez, um material, uma vareta, né, um material metálico, né, e colocar uma abraçadeira ali, né, no tubo de subida, para esse aspersor, né, não ficar pendendo para uma direção, né? Porque talvez você pode ter uma desuniformidade da irrigação, né, devido, porque o aspersor, né, não está numa posição exatamente vertical, tá? Aqui a gente tem uma curva de nivelamento, um registro, que poderia ser uma válvula elétrica, né, para fazer o controle da irrigação, né, um controle automático. Nesse caso aqui, né, seria um controle manual, né, um manejo manual, né, da irrigação, tá? Então, existe uma grande quantidade, né, de acessórios na irrigação. Registros, adaptadores, né, conector. Aí tem os adaptadores de diâmetro, né, reduções, curvas, né? A gente pode ter curva de raio longo, 90 graus, 45 graus, cap, macho ou fêmea. Isso aqui para fazer o fechamento, né, do final das linhas, né? Registros. Então, tem uma série de conexões, tá? Aí tem os catálogos também, né? Catálogos eletrônicos, depois eu posso estar enviando para vocês, tá? Aí, né? Dos acessórios. E esses acessórios, eles causam perda de pressão, tá? No sistema. E aí, nos dimensionamentos, né? A gente vai ver lá, né? As perdas de carga, ou perda de pressão, perda de carga localizada, tá? Que entra no dimensionamento da motobomba. Aspersores. Então, o item aí, né, que vai fazer a distribuição da água, né? Então, o aspersor, ele vai ter um bocal. Aí existem aspersores diferentes, modelos, né, diferentes fabricantes. Então, ele vai ter um bocal por onde vai sair um jato de água. Então, a gente pode ter aspersor de um bocal, de 2 bocais. É mais recomendável de 2 bocais para ter uma melhor distribuição de água, tá? Existem aspersores rotativos e aspersores do tipo spray, né, que são aspersores que a gente considera com um defletor fixo, tá? Então, aí a gente vai ter, por exemplo, nos rotativos, a gente vai ter uma mola que dá impulso, né, que é o defletor, para esse defletor bater e o aspersor girar, tá? E aí a gente tem aspersores, né, de diferentes modelos, tá? Então, aqui é só um esquema. Existem aspersores emergentes, mas isso aqui é mais indicado para jardinagem, né, e paisagismo. Para olerícolas, usa mais, né, os rotativos, né? Já o emergente, ele é um aspersor de engrenagens, né? O mecanismo de giro, ele é diferente, tá? Depois a gente pode até mostrar para vocês lá, tá? A diferença que tem, tá? No mecanismo de giro desses aspersores. Então, a classificação dos aspersores. Então, os rotativos, eles podem ser de impacto. Os de impacto é que tem o defletor, né, que dá as batidas, né? Então, a gente vai ter o jato vai bater no defletor, que vai impulsionar a mola, e aí vai ter a reação da mola, que vai ocasionar as batidas, né? Que aí a gente vai ter o giro do aspersor. Então, se eu não tiver a mola, o aspersor ele não vai girar. Ou se a mola tiver um problema, né? Pode acontecer a oxidação também, né, da mola. Então, se o aspersor ele vai estar exposto às intempéries, né? Então, acontece muito, né, dessa mola enferrujar, travar, e o aspersor, e aí ter que trocar a mola do aspersor, né? Talvez ter que substituir o aspersor por completo. Mas é possível substituir essa mola, tá? Do aspersor, aí se ele não estiver girando na velocidade correta, tá? A rotação do aspersor não estiver funcionando perfeitamente.
Então, nós temos os rotativos por reação com a própria pressão da água. Depois eu vou mostrar algumas imagens, que tem uns aspersores que o pessoal utiliza, mas é em jardim, tá? Aspersor rotativo de reação. E tem os rotativos por engrenagens, né? Que seriam os emergentes. E na modalidade fixo, quando a gente fala de emissor, a gente tem os de pivô, né? Que são fixos. Então, o jato ele sai em um bocal, a válvula regula a pressão, né, do jato, né, que vai sair aqui, e aí tem uma placa defletora, né, que vai espalhar o jato. Aí essa placa ela pode ser dentada ou lisa, tá? Então vai fazer a lisa, ela vai fazer o espalhamento em todas as direções, né? E a dentada ela vai espalhar, né, em forma de filetes de água, né, ou finos jatos de água, tá? Então, já foram utilizados, né, diferentes modelos de aspersores, né, diferentes materiais, né, aspersores talvez de custo mais alto, né, porém de maior durabilidade, né, por exemplo, os aspersores de latão. Então, um material de custo mais alto, mas que apresenta maior durabilidade, tá? Teria essa vantagem, né? Mas, atualmente, são mais utilizados os de termoplástico, tá? Que é esse aqui da direita. Então, existem aspersores de diferentes tamanhos, né, com diferentes classes de pressões, né, que são nomenclaturas, né, que o fabricante deu para os aspersores, né, conforme a pressão, né, para funcionamento. Mas, geralmente, para hortaliças, a gente trabalha aí, né, com pressões de 20 até uns 35, né, metro coluna d'água. Aspersores de médio tamanho, né, no caso. Aí, como eu falei dos aspersores rotativos por reação, que são algumas imagens, tá? Então, a própria pressão da água é responsável pelo giro do aspersor. Então, a gente tem orifícios aqui, né, em diferentes posições, né, em ângulos diferentes, que vão dar um impulso aí, né, para o aspersor girar, tá? A mesma coisa acontece com o microaspersor, né, que é rotativo, o microaspersor que a gente fala microaspersor bailarina, que é rotativo, né, por reação, tá? Aqui a gente tem lá o rotativo por engrenagens, né, no caso, o aspersor emergente. Nesse aspersor emergente, o pessoal coloca um tubo flexível, né? No caso, né, de um atleta pisar, né, talvez num campo de futebol. Então, pode acontecer, né, do atleta pisar e rachar a tubulação, né, se conectar o aspersor direto no tubo PVC. Então, usa um tubo flexível para amortecer o impacto, né, no caso aí, né, de exercer uma pressão na superfície do solo, tá? Então, o aspersor aí, né, ele tem um mecanismo de giro diferente, tá? Através de engrenagens. E é possível controlar o giro do aspersor, tá? Ajustar, né, o ângulo de giro. E aí a gente vai ter, né, os aspersores setoriais, tá? Que a gente pode controlar o ângulo de giro. Como eu falei lá dos fixos ou difusores, então aqui são defletores, tá? Então, ele pode ser liso, vai espalhar em todas as direções, ou dentados, né, vai espalhar dessa forma. Aí a gente pode ter aspersor dentado, né, de 18 dentes, 24 dentes. Em pivô central é muito utilizado nesse tipo de emissor, tá? Na microaspersão também, né, pode ser utilizado os difusores, né, ou fixos. Aí vai ter um defletor, né, dentado, que vai espalhar, né, o jato de água para todas as direções, né, no caso. Também pode ser utilizado. Pode ser, para quem trabalha com reciclagem, talvez pode até construir um aspersor, né? Se você pressuriza a água, pode ser até construído um aspersor, né, de garrafa PET. Então, para quem faz aí, trabalha com reciclagem, né, só que aí teria que abrir pequenos orifícios, né, na garrafa PET, né, para estar fabricando um aspersor artesanal. Mas para a gente obter uma boa uniformidade, talvez nem é recomendável, né, utilizar, né, um aspersor convencional, né, caseiro aí, né, que são aspersores aí, né, de pequeno alcance, tá, no caso. Talvez não vai ter uma uniformidade tão boa, né, mas poderia ser utilizado aí, né, fazendo reciclagem de materiais, né, para quem gosta de trabalhar, né, a parte de invenção, esse tipo de coisa,
de patente, né? Pode até estar reaproveitando algum material e estar desenvolvendo aí, né, algum dispositivo aí, né, algum emissor, né, um emissor aí, né, para fazer a irrigação. Aí nós temos uma classificação, tá, dos aspersores quanto à pressão, né, muito baixa, de 4 a 10. Os microaspersores, né, funcionam nessa pressão aí, tá, de 6, 8. Talvez não tenha uma uniformidade muito boa, tá, mas é possível funcionar, né, talvez uma caixa d'água de 10 metros de altura já é uma pressão suficiente, né, em relação ao sistema de irrigação, então já é suficiente, né, para acionar aí, né, um microaspersor rotativo, tá? Ou difusor. Aí vai ter os aspersores, né, de 10 a 20, né, que é considerado de pressão baixa, de 20 a 40, e alta, né, acima de 40, né, que seriam os aspersores, né, do tipo canhão, que usa, né, no carretel, né, no autopropelido, tá? Então, a pressão, ela vai influenciar na vazão, dependendo do diâmetro bocal, e vai influenciar também no alcance, tá? Na área molhada por aspersor, tá? Esse aqui é um aspersor rotativo de reação, tá? O pessoal usa muito em gramados, tá? Áreas pequenas, tá? Então, vocês podem ver nessa tabela aqui, né, que à medida que aumenta a pressão, a gente tem o quê? A gente tem maior raio de alcance, tá? Então, se a gente pegar... Só que aqui são vários modelos, tá? Tem aspersores de diferentes alturas, né? Então, por exemplo, a pressão de 0,5 kg, aqui seria kgf, tá? Quilograma, mas é kgf. 0,5 kgf, ou 5 metros por coluna d'água, né? Então, vai ter um raio de alcance de 4,5 metros, uma vazão de 390 litros por hora. Então, se a gente aumenta a pressão para 1 kgf, que seria 10 metros por coluna d'água, então aumenta o raio de alcance e aumenta a vazão do aspersor, tá? Então, tem esses detalhes aí, né? À medida que eu aumento a pressão, vai aumentar a vazão. Aqui são modelos, tá, que estão no mercado. Eu peguei aqui alguns modelos, tá, de algumas empresas, da Fabrimar. Então, esse aqui seria um aspersor que você pode controlar o ângulo. É um aspersor setorial, de um bocal apenas, tá? Esse aqui é do fabricante Amanco, outra empresa aí, tá, que fabrica aspersores. Aqui já é um rotativo, ó, de 2 bocais, tá? Aqui também da Fabrimar. Geralmente é um bocal de menor diâmetro, que vai ter menor alcance, e o bocal de maior diâmetro é o que vai ter alcance mais longe, tá? Aí tem um parafuso de espalhamento do jato, tá? E aí pode variar também, então, o ângulo de inclinação do bocal. Vai ter aspersor que vai ter um alcance mais alto do jato. Aí tem o subcopa, né? No caso aqui da Agropolo, tá? O NY7, que vai ter é o ângulo de inclinação do jato, tá? Em torno de 7 graus. O NY12, em torno de 12 graus, tá? O ângulo de inclinação do jato. Aí existem os aspersores com molhamento total, né? 360 graus, que é muito comum para uso em caso de vegetação, né, para instalação sobre bancadas, né, para a produção de mudas, tá? Então, o pessoal usa muito esse tipo de aspersor, né, para instalação sobre bancadas, tá? Produção de mudas em bandejas, né, no caso. Aí, para lateral de caso de vegetação, né, os aspersores que molham 180 graus, né, evitando o molhamento do telado. E quando molha o telado, acontece muito o telado encardir, né? No período seco, devido a muita poeira, né? E o contato de poeira, umidade, aí o telado encarde, tá? E diminui a luminosidade, né, dentro da casa de vegetação. Aí, quando eu falei ao ângulo de inclinação, aqui é o NY30, que tem uma inclinação, né, de aproximadamente 30 graus, tá? Em relação à horizontal. Que seria esse modelo aqui, né, utilizado em alface. Aqui seria o aspersor canhão, né? Mas para hortaliças praticamente não é utilizado, devido ao tamanho de gota, respingo de solo. Aqui tem um resumo, tá, da classificação dos aspersores, né? Mais ou menos aquilo que eu falei. E aí, o que varia também é a rotação do aspersor, né? Quantos giros o aspersor vai dar, né? No caso de um aspersor rotativo,
quantas rotações por minuto. Aí, na aula prática que a gente for fazer, né, aí a gente mede, a gente avalia, tá, o aspersor, avalia a vazão, avalia a rotação, tá, avalia a uniformidade. Aí, na aula prática, lá depois, a gente faz a aferição de pressão também, tá, em função da vazão.